Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, voltando ao terceiro vídeo da aula 30 de Geometria Analítica. O que a gente está fazendo nessa aula é resolver exemplos de equação geral e equação geral do plano. Bom, a gente parou aqui no exemplo D, né? Então, ó, esse exemplo nós temos um plano π, e esse plano π contém esses três pontos, A, B e C. Nós queremos, então, a partir dessa informação, ver se é possível determinar uma equação geral para o plano π. Então, vamos lá. A ideia é igual ao exemplo C, né? São lá os três pontos, A, B e C. E nós vamos formar dois vetores utilizando esses pontos e verificar se são LI ou não. Se eles forem LI, eles serão vetores diretores do plano π. Ok? Então, vamos lá de novo. Vou fazer o desenho aqui de novo, então. Ó. Nós temos um plano π. Nesse plano foram, sei lá, fornecidos para a gente, né, para nós, três pontos. A, B e C. Eu vou chamar de U o vetor AB e de V o vetor AC. Se acontece isso aqui, ó, igual está no desenho, os vetores U e V são LI. E, consequentemente, como eles claramente são paralelos ao plano π, eles serão vetores diretores do plano π. Tá? Então vamos lá. Sejam. Então, U é o vetor AB. Que vamos lá ver quais são os pontos A e B, né? Aqui, ó, 1, 0, 2 é o A e o B é menos 1, 1, 3. Então, o vetor U é o vetor menos 1, 1, 3, que são as coordenadas de B, menos as coordenadas de A. 1, 0, 2. Fazendo as contas, nós encontramos menos 1 vezes menos 1. Menos 1, menos 1. Menos 2, 1. Menos 0, 1. 3, menos 2, 1. Esse é o vetor U. E o vetor V é o vetor AC. Aí nós temos que fazer as coordenadas de C menos as coordenadas de A. O C é o vetor 3, é o ponto de coordenadas 3, menos 1, 1. E o ponto A é 1, 0, 2. Feito isso, calculamos a diferença. 3 menos 1, 2. Menos 1, menos 0, menos 1. 1, menos 2, menos 1. Então, encontramos os vetores U e V. Agora, olha só. Esses vetores U e V, se você olhar para as coordenadas deles, eles são proporcionais, né? Se eu multiplicar o vetor U por menos 1, isso é igual ao vetor V, né? Ou seja, esses vetores são linearmente dependentes. Então, ó, fazendo as contas aqui, ó. Isso dá o vetor 2 menos 1, que é o vetor V. Ou seja, os vetores U e V, como um é múltiplo escalar do outro, eles são LD. Segue aqui. O par UV é LD. Então, se voltar no desenho aqui que eu fiz, está errado esse desenho. O que acontece é que os pontos A, B e C, eles são colineares. Digamos que seja algo assim, ó. Tá, então quando a gente faz o vetor U e o vetor V, ó, eles estão sobre uma mesma reta, né? Bom, esse é o U e o V é todo o vetor, né? É o AC. Então, como os vetores são U e V são paralelos, quando a gente mostra que eles são LD, a gente prova que eles são paralelos.
e eu fiz ambos, né, com representantes com mesma origem, quando a gente apresenta esses dois vetores no plano π, vai acontecer algo desse tipo aqui, ó. Tá? Os vetores u e v estarão sobre uma mesma reta. Então os pontos A, B e C são colineares, eles são alinhados, né? Existe uma reta, e essa reta está no plano π, que contém esses três pontos. Então aqui não tem o que fazer. Por quê? Os pontos A, B e C não determinam um único plano. Se vocês lembrarem lá das aulas de geometria espacial, três pontos determinam um plano se eles não forem colineares, né? Eles não podem estar alinhados. Quando esses vetores estão alinhados, eles determinam uma reta, então por essa reta tem infinitos planos, né? Que contém essa única reta. Tá? Ou seja, existem infinitos planos que contêm os pontos A, B e C simultaneamente. Tá? Então, esse plano π do exercício não está determinado por esses pontos A, B e C fornecidos. Tá? Então, não tem como a gente encontrar uma equação geral do plano. E assim, então, continuando aqui, ó, eles são LD, os pontos A, B e C são colineares. Colineares, alinhados, é a mesma coisa, tá? Quer dizer que tem uma reta que contém todos eles. Logo, o plano π não está determinado. Quando eu digo que o plano π não está determinado, eu quero dizer que esses três pontos não servem para determinar o plano π, porque esses três pontos, existem infinitos planos que eu consigo construir com esses três pontos. Tá? Então não é único. Ok? Então a gente passa agora então, para o próximo exemplo. Acontecer agora o seguinte, vamos lá. Então, π é um plano que contém um ponto P e uma reta R. Tá? E dessa reta R nós conhecemos a sua equação simétrica. Certo? Então, para a gente nós nos guiarmos, vamos... ritual básico, né? Vamos lá fazer um desenho para representar esses objetos. Então, seja um ponto P aqui. No plano π tem uma reta. Uma reta R. Certo? Como nós conhecemos uma equação simétrica da reta R, o que vai acontecer é que a gente consegue, olhando para a equação, para as equações simétricas, né, encontrar um ponto e a direção desse vetor, né, dessa reta. Ou seja, um vetor que dá a direção da reta, um vetor que é paralelo à reta R, né? Ou seja, o vetor diretor da reta R a gente consegue encontrar. Só que esse vetor diretor da reta R vai ser paralelo à reta R, como a reta está no plano, esse vetor diretor da reta R, ele será paralelo ao plano π. Tá? Então, ele vai ser um candidato a ser um vetor diretor do plano π. Aí outra coisa, então, que eu falei com vocês, nessa reta R, a gente consegue encontrar um ponto A também só olhando para a equação. Então, se nós fizermos o vetor PA, né? P é um ponto dado pelo exercício. Como P e A são dois pontos do plano π, em particular esse vetor U que eu construo, ele será paralelo ao plano π. Então ele é um outro candidato a ser um vetor diretor do plano π. Então, ó, a gente vai fazer esse vetor Rzinho aqui, ó, e esse vetor Uzinho. Se eles forem L e I, eles serão dois vetores diretores do plano π. A gente tem o ponto A e o ponto P no plano π. Então a gente consegue resolver o exercício. Então, primeiramente, vamos olhar para o sistema de equações simétricas da reta R, tá? Então, ó, primeiramente, note que
Ó, a reta R, a sua equação, o seu sistema de equações simétricas é assim, ó. Y dividido por 3 igual a 2 menos Z. Aqui, ó, x menos 1 dividido por 2, y dividido por 3, 2 menos z. Então, primeiramente, a gente tem que pôr na forma simétrica que dê para a gente identificar os pontos e o vetor diretor dessa reta. Isso é equivalente, então, a dizer... Então, a gente vai ter que colocar na forma padrão, né? Que é, tipo, a variável menos um número dividido por outro número. Sem mudar as igualdades, tá? Então, por exemplo, y dividido por 3, isso é y menos 0 dividido por 3. O 2 menos z, eu tenho que escrever como z menos alguma coisa dividido por outra coisa. Onde coisa é um número, tá? É z menos um número dividido por outro número. De tal modo que o que eu colocar aqui tem que continuar sendo igual a 2 menos z. Ó, aqui tem menos z. Para aparecer o z tem que multiplicar por menos 1. Então, se eu pegar esse número aqui, multiplicar e dividir por menos 1, né? Continua vendo a igualdade, né? Então vai ficar, se eu multiplicar 2 menos z por menos 1, vai ficar z menos 2. E isso aqui é igual a isso, né? Então, agora olhando para as equações da reta dessa forma, nós identificamos um ponto e o vetor diretor. Então, as coordenadas do ponto da reta, de um ponto dessa reta, eu estou pintando de amarelo, né? Então, o ponto A que eu fiz no desenho tem coordenadas 1, 0, 2. E o vetor diretor tem essas coordenadas aqui, ó, 2, 3, menos 1. Então, logo, isso aqui é um vetor diretor da reta R. E o ponto A de coordenadas 1, 0, 2 é um ponto da reta R. Certo? Então, como R está contida no plano π, né, o exercício nos falou isso, segue que A também é um ponto do plano π e R é paralelo ao plano π. O que falta a gente fazer agora? Então vamos com calma. Então R é um vetor paralelo ao plano π, então ele é um candidato a ser um dos dois vetores diretores do plano. Eu usei a palavra aqui, vetor diretor da reta, tá? Não vamos confundir. R é um vetor que é paralelo à reta R. Ele dá a direção da reta R. Agora quero mostrar que ele também pode ser um vetor diretor do plano π. A é um outro ponto do plano π, né? Nós temos o ponto P, que foi dado pelo exercício. Bom, precisamos encontrar então outro vetor paralelo ao plano π, que vai ser o vetor PA, ó. Ponto P. A gente vai... Bom, acontece. Deixa eu só pensar aqui. Ah, tá. Primeira coisa, a gente tem que verificar se esse ponto P não está na reta R, né? Porque se o ponto P está na reta R, ele vai ser... Bom, na verdade eu não preciso. É assim. A gente vai fazer o vetor PA, que eu vou chamar de vetor U. Então, se esse ponto P estivesse na reta R também, quando eu fosse verificar se os vetores PA e R, né, se eles são L ou LD, eles dariam LD. Então não ia ter como usar esse vetor, tá?
Então, a gente calcula o vetor PA, que é o vetor U. Depois a gente vai verificar se ele e o vetor R são LI, tá? Então, ó, visto que PA são dois pontos do plano π, segue que o vetor V, que é o vetor PA, é paralelo a π, tá? Então, a primeira coisa, vamos identificar quem é o vetor V. O vetor V é o vetor PA. Então nós temos que fazer as coordenadas de A menos as coordenadas do P. O A está aqui, ó, 1, 0, 2. E as coordenadas de P foram fornecidas aqui pelo exercício, né? 1, 0, menos 1. Bom, fazendo a diferença aqui, ó. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 2 menos 1. 2 menos 1. Menos 3, né? Mais 3. 2 mais 1, 3. Ó, 2 menos 1 é 2 mais 1, que é 3. Então esse é o vetor U, tá? Então esse é o vetor... Ixi, eu troquei as letras aqui, né? Deixa eu só... eu vou chamar de U, tá? Eu chamei de V aqui, mas na verdade eu quero chamar de U. Eu já tinha feito U lá no desenho. Então esse vetor U, ele também é paralelo ao plano π. Agora nós temos que mostrar que U e R são vetores diretores do plano π. Para isso, o que resta, a última coisa que falta mostrar é que eles são LI. Vamos pegar o vetor U, ó, tem coordenadas, a segunda e a terceira coordenada 0, 3, e o R é 3 menos 1. Determinante vai dar 0 menos 9, que é menos 9, que não é 0. Então, isso aqui implica que os vetores U e R formam uma sequência LI e, consequentemente, U e R são vetores diretores do plano π. Agora a gente vai obter uma equação geral do plano π. Bom, eu posso usar o ponto. Eu vou usar o ponto A aqui na equação, tá? Na verdade, eu vou fazer igual o livro, para não ter perigo de eu errar. Então, na verdade, eu vou usar o ponto P. O ponto P tá lá em cima. Ele tem coordenadas 1, 0, menos 1, tá? Então, a primeira linha da matriz vai ficar x menos 1, y menos 0, z mais 1, tá? Porque é z menos 1, então é z mais 1. O vetor R é o 2, 3, menos 1, né? E o vetor U é 0, 0, 3. Então aqui é 2, 3, menos 1, e aqui é 0, 0, 3. Esse aqui é um determinante legal de calcular, né? Porque tem um monte de zero, então é bem fácil, né? Então, ó, então vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes x menos 1. Aqui, ó.
y vezes menos 1 vezes 0, z mais 1 vezes 2 vezes 0. Então nem precisa. Agora, do outro lado, z menos 1, 0. Y vezes 2 vezes 3. Então é menos... É 6y, então troca o sinal. Menos 6y. Aí x menos 1 vezes menos 1 vezes 0. Então é só isso, né? Igual a 0. Isso é equivalente à equação 9x menos 9 menos 6y igual a 0. Reordenando, vai ficar 9x menos 6y menos 9 igual a 0. Ó, os coeficientes são todos divisíveis por 3, né? Então vai ficar 3x menos 2y menos 3 igual a 0. Então essa é uma equação geral do plano π fornecida aí pelo exercício. Então, desse modo, π tem como equação geral 3x menos 2y menos 3 igual a 0. Que é o que a gente queria encontrar, né? Agora, finalmente, a gente chega no último exercício da aula, que é o exemplo F. Nesse exemplo, de novo, ó, nós conhecemos um ponto e uma reta. Só que agora a gente sabe uma equação geral vetorial da reta, tá? Bom, gente, é praticamente igual ao outro, né? Só muda a equação que ele nos forneceu para a reta. Ó, note que esse aqui, ó, 0, 2, 2 é um ponto dessa reta R. Como a reta está no plano, esse ponto é ponto plano. E 1 menos 1, 1 menos 1 é um vetor diretor da reta R. Consequentemente, vai ser um vetor paralelo ao plano π. Tá? Porque, de novo, a reta R está contida no plano π. É praticamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer no exemplo E, tá? Agora, a partir de agora, a mesma coisa. Pega o vetor P, chama esse ponto de A. Pega o vetor PA, chama de U. Aí pega esse vetor U, compara com esse vetor aqui, ó. O vetor R. Se eles forem ali, acabou o exercício. Bom, praticamente acabou o exercício. Eles serão dois vetores diretores do plano π. Certo? Então, ó, agora aqui, ó, nós temos um plano π dado. Nesse plano π nós temos um ponto P. E nesse plano temos uma reta R. Então nessa reta a gente deduz nós deduzimos aqui um vetor diretor. Não estou conseguindo fazer o vetor R em cima da reta. E um ponto A, né? Só olhando para a equação a gente vê isso. Aí esse vetor PA nós chamaremos de U. Aí se esses dois vetores aqui, o U e o R, forem LI, eles serão um par de vetores diretores do plano π, né? Bom, só olhando para a equação, tá, da reta R, o ponto A, então, ele vai ter coordenadas 0, 2, 2. É um ponto da reta R. E o vetor R vai ser um vetor diretor da reta R, né? Vai dar direção da reta R. Ele tem coordenadas 1, 1, menos 1. É um vetor diretor da reta R. Como o exercício está falando que o plano π contém a reta R, segue que o ponto A pertence ao plano π e
o vetor R é paralelo ao plano π. Tá? Então, R é um candidato a ser um dos vetores diretores do plano π. Agora também, visto que A pertence a π e P pertence a π, segue que o vetor U é o vetor PA, também é paralelo a π. Então vamos lá, note que quem é o vetor U? As coordenadas do A estão ali, ó, 0, 2, 2, e as coordenadas do P é 1 menos 1, 1, né? Vamos olhar no exercício aqui. 1 menos 1, 1, é o ponto P. Fazendo as contas, ó, 0 menos 1, 2, menos 1, é 2 mais 1, que é 3. 2 menos 1, 1. Então, menos 1, 3, 1 são as coordenadas do vetor U, que é um vetor que é paralelo ao plano π. E é o outro candidato a ser um vetor diretor de π. Agora, a gente vai determinar se os vetores U e R são LI ou LD, né? Serão LI, né? Só olhar as coordenadas, não são proporcionais, né? Então, ó, determinante. Vamos pegar a primeira e segunda coordenadas. 1, 1. Menos 1, 3. Isso é 1 vezes 3, 3. Menos 1 vezes menos 1, menos 1. 3 mais 1, 4, né? Que é diferente de 0. Então, como vale isso, segue que a sequência ali UV é linearmente independente e, consequentemente, U e V são vetores diretores de π. Então vamos lá, temos. Então agora a gente vai deduzir a equação, né? Bom, primeira linha é só fazer xyz menos o p, né? Que é 1 menos 1, 1. Então vai ficar x menos 1. A primeira linha vai ficar assim, ó, x menos 1, y mais 1, z menos 1. Segunda linha e terceiras são a terceira. Nós colocamos as coordenadas dos vetores diretores. Então é 1, 1, menos 1, menos 1, 3, 1. Calcula o determinante e igual a 0. Fazendo isso, a gente encontra uma equação geral. Então, ó, aqui vai ficar 1 vezes x menos 1, que é x menos 1. Y mais 1 vezes menos 1 dá y mais 1. Z menos 1 vezes 3 dá 3. Z menos 1. Agora x menos 1 vezes 3. Então vai dar menos 3. X menos 1, aí troca o sinal. Então dá mais 3. X menos 1. Agora o y. É y vezes 1. Dá y mais 1. Então tem que trocar o sinal. E menos y mais 1. Aqui, ó. Z menos 1 vezes 1 dá menos. Z menos 1, troca o sinal, dá mais Z menos 1. Bom, acontece aqui, ó. Eu tenho mais y mais 1 menos y mais 1. Então, não vai sobrar nada que dependa de y, né? Então aqui, ó, x menos 1 mais 3x menos 1 dá 4x menos 1.
3z menos 1 mais z menos 1 dá 4z menos 1 igual a 0. Ó, multiplica por 1/4 de ambos os lados, que já dá para dar uma boa simplificada, vai ficar x menos 1 mais z menos 1 igual a 0. Então, desse modo, a gente encontra uma equação geral do plano π, que é x mais z menos 2 igual a 0. Então, portanto, uma equação geral do plano π é a seguinte, ó. X mais z menos 2 igual a 0. Certo, pessoal? Bom, era isso que faltava fazer, né, nesse exemplo. Então, essa aula ficando por aqui. Semana que vem, então, a gente começa conteúdo de um capítulo novo. Ok? Até lá, então.